entender, então, como funcionaria esse spray, conversando agora com o doutor Alexandre Naime, que é chefe de infectologia da Unifesp e também consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, bom dia. Obrigada pela sua entrevista aqui no Manhã Band News. Enfim, conta pra gente, né? Que spray é esse? Como é que ele funciona? Para que tipo de paciente ele deve servir? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Pedro. Inicialmente, é importante dizer que há duas categorias de sprays que estão sendo estudados contra a Covid. Duas categorias de sprays nasais. Um deles é o spray preventivo, que não é o caso, né, que está sendo prospectado pelo governo brasileiro, mas é um spray que ele gera como se fosse um gel de mucosa que previne a entrada do vírus da Covid-19 no nariz. Seria uma prevenção. Várias universidades estudando isso, inclusive no Brasil. Mas o spray, que então a comitiva está indo lá para Israel avaliar, a comitiva brasileira, é um spray terapêutico, um spray para tratamento. Ele é chamado Exo CD24, ele é feito de uma substância, feito com um tipo de agente farmacológico que vai, então, diminuir a inflamação em pacientes com Covid grave ou com Covid crítica. Então, é uma forma de tratar aquelas pessoas que já estão internadas, que estão precisando de oxigênio, para evitar que elas sejam levadas para a UTI, ou seja, que piorem o seu estado, ou ainda que vão a óbito. Tudo isso, Patrícia e Pedro, porque um estudo de fase 1, um estudo muito preliminar, que avaliou apenas 30 pacientes, um estudo observacional, não teve grupo controle, mostrou que naquelas pessoas que usaram esse tal do spray nasal Exo CD24, houve apenas um óbito nesses 30 pacientes, ou seja, 29 pacientes evoluíram muito bem, não precisaram de UTI, não foram a óbito. Então, a comitiva vai negociar fazer o importantíssimo estudo de fase 2, fase 3, que é quando a gente faz o estudo duplo cego, placebo controlado, para saber se realmente essa estratégia funciona. Doutor Alexandre, para a utilização desse spray no Brasil é necessária a autorização da Anvisa? É necessário a autorização da Anvisa em duas etapas, Pedro. Primeiro, numa etapa para permissão da pesquisa clínica. Isso é bem tranquilo, né? A gente costuma fazer isso quase que diariamente aqui nas universidades. Eu que sou aqui da Unesp, não da Unifesp, a gente submete para a Anvisa pedidos para avaliar produtos que possam ser úteis, mas em fase de pesquisa. Então, com certeza isso vai ser feito, a Anvisa libera, uma outra entidade chamada Conitec, que vê a parte ética, também libera, e aí centenas ou milhares de pessoas são recrutadas para participar do estudo, que vai ser duplo cego, ou seja, metade recebe o spray nasal com esse produto aí, o Exo CD24, e metade recebe um placebo para a gente ver se funciona ou não, se salva vidas, se impede a ida para a UTI. O mecanismo de ação dessa droga, ela impede a formação de um negócio que chama exossomo. Exossomo é como se fosse pedaços, um tipo de células que carregam mediadores inflamatórios. É isso que evita que o paciente piore. Agora, depois que acaba a fase 3, aí se pede o registro na Anvisa definitivo, o registro para comercialização, mas somente quando eu tenho os resultados finais da fase 3. Doutor, quer dizer, a gente está vendo todo esse processo acontecendo com a questão das vacinas, né? Por exemplo, vacinas que aqui sequer foram aprovadas ainda, né? E muita gente, claro, né? Tendo esperança a cada produto que chega, cada medicamento que surge, mas enfim, acompanhando e vendo aí esses processos, é algo a longo prazo, algo que de repente não vai ainda conseguir diminuir a questão que a gente vive hoje, né, dessa explosão no número de casos e mortes? A gente percebe, Patrícia, que é uma iniciativa do governo federal, que bom que esteja acontecendo, né? É um esforço, talvez eles encontraram nesse spray aí uma possibilidade de também colaborar com as inúmeras pesquisas científicas que também estão avaliando drogas, tanto na fase inicial, quanto na fase pulmonar, quanto na fase tardia,
que possam ser úteis. Existe pelo menos uma centena de estratégias de pesquisa no Brasil em diferentes fármacos em relação a isso. Que bom que o governo federal finalmente está indo atrás de uma iniciativa própria, mas isso realmente, como você colocou, tem um tempo. Uma pesquisa de fase 3, ela demora ao menos 3, 4, 5 meses para que se tenha os resultados definitivos. Mais ou menos, como é que vai ser o desenho dessa pesquisa? Vão ser avaliados cerca de 200, 300, 400 pacientes graves que estão internados, precisando de oxigênio. Metade recebe o placebo, metade recebe o tal do Exo CD24 e se avalia aí depois de 2 semanas, 1 mês, se esse paciente foi para a UTI ou não foi, se esse paciente foi a óbito ou não foi. E aí compara, quando acaba o estudo, se teve benefício ou não. É mais ou menos isso que funciona. Então, fazendo já uma previsão bem por cima, mas em termos, se tudo começar muito rápido, em 6 meses a gente já tem os resultados. Não sabemos qual vai ser, se vai funcionar ou não, torcendo para que funcione, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Doutor Alexandre Naime, né, que é da Unesp, infectologista, conversou com a gente aqui, explicou como é que funciona esse spray, como é que ele pode chegar aqui ao Brasil, quais as autorizações necessárias. Obrigado pela entrevista ao vivo aqui ao Manhã Band News, hein? Boa sorte aí no seu trabalho, até uma próxima. Muito obrigado pelo convite, Patrícia, Pedro, e um ótimo dia para todos da Band News. Obrigada. Agora 10h43.